Seja bem-vindo ao Direito na Prática, um programa de atualidades e informações jurídicas. No encontro de hoje, nós encerramos o conjunto de entrevistas que aconteceram no primeiro seminário de Direito das Insolvências. Vamos começar com o Dr. Daniel Carnio, juiz titular da Primeira Vara Empresarial de São Paulo. Confira. Eu estou com Daniel Carnio, juiz titular da Vara de Falências e Recuperações de São Paulo, professor da PUC. Doutor, a recuperação judicial ela é uma questão social. E qual é a função, exatamente a função social das empresas? Veja, as empresas elas são importantes para todos na medida em que elas são fonte e geração de empregos. Elas geram tributos, elas circulam produtos, serviços, elas geram riquezas e essas riquezas são importantes para toda a sociedade. Quando uma empresa entra em crise, ela deixa de gerar todos esses benefícios. E agora imagine a situação de uma empresa que entrou em crise, mas ainda é viável, ela tem condições de continuar produzindo, empregando, mas ela precisa de ajuda para renegociar suas dívidas com os seus credores. É nesse momento que entra a recuperação judicial. A recuperação judicial é um instrumento que a lei oferece para criar um ambiente adequado para que a devedora consiga renegociar suas dívidas com os credores e continue funcionando, continue gerando os benefícios econômicos e sociais que se espera de uma empresa. Doutor, o processo de falência ele é um processo muito complexo, que exige um conhecimento muito específico. Há necessidade dele tramitar em varas especializadas? Sem dúvida nenhuma. Como você mesmo já disse, os processos de falência e recuperação envolvem questões multidisciplinares que vão exigir do juiz um conhecimento muito específico sobre aquela matéria. Então, para que esse processo dê bons resultados, é pressuposto que o juiz seja um especialista nessa área. Por isso é que nós temos em alguns locais já varas especializadas em falência e recuperação. Em São Paulo, por exemplo, nós temos 3 varas especializadas em falência e recuperação. Portanto, todos os casos de falência e recuperação da cidade de São Paulo tramitam com um desses juízes que só fazem isso o dia inteiro, portanto conhecem, que são especialistas na área. Mas essa pergunta me remete a uma outra questão muito importante. Em São Paulo nós temos, mas em outras cidades ao redor de São Paulo, por exemplo, onde também existem diversos casos, nós não temos juízes especializados. E esses processos acabam sendo julgados por juízes que têm que cuidar de todos os outros casos. Então, cuida do divórcio, cuida da ação de cobrança, cuida do processo criminal, e cai lá na mão dele um processo de recuperação e de falência que ele, embora conheça, porque os juízes conhecem a lei, não tem a experiência necessária para lidar com aquele processo de maneira efetiva. Então nós temos trabalhado uma proposta da criação de varas especializadas de competência regional. Como não faz sentido econômico você criar uma vara de falência em cada comarca, porque existem comarcas onde haverá pouco processo, mas são aqueles 2, 3 processos que vão causar um impacto social muito grande, mas de toda forma não há justificativa econômica para a criação de uma vara com 2, 3 processos. A ideia é que sejam criadas varas com um âmbito de competência maior. Então, por exemplo, no Espírito Santo, você poderia dividir o estado em 2, 3 regiões, com 2, 3 varas, e todos os processos de falência e recuperação do estado seriam direcionados para esses juízes que só fazem isso e que, portanto, além de serem especialistas no tema, aprendem com a própria experiência, né? Eles começam a ver o que funciona e o que não funciona. E se eles tentaram alguma medida num processo e não funcionou, eles já sabem que não vão tentar essa medida de novo em outro processo. Então isso faz com que o ganho de eficiência seja muito maior. Vamos acreditar que o Espírito Santo em breve venha a ter essas varas especializadas, até porque nós somos um estado que também está crescendo, que está se tornando pioneiro em muitas coisas. Doutor Daniel, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de participar do seu programa. Obrigado. Uma parada para os comerciais e voltamos já já. Agora você confere a entrevista com o Dr. Pablo Arruda, advogado empresarialista no Rio de Janeiro.
Eu estou com o professor Pablo Arruda, que é administrador judicial e advogado no Rio de Janeiro. Doutor, o senhor na sua palestra falou que a recuperação de uma empresa ela tem natureza contratual. Como é que é isso? Muito bem, Patrícia. As relações contratuais são relações que se dão entre partes que têm interesses divergentes. É exatamente a divergência que sela a relação contratual. Aquele que tem um bem para venda e o outro que pretende comprá-lo, por exemplo. Na recuperação judicial, eu tenho dois polos antagônicos, o polo dos credores e o polo da devedora, da empresa em recuperação. Quando a empresa em recuperação propõe o modelo de recuperação, propõe a metodologia, a maneira pela qual ela pretende superar o estado de crise, ela o faz através de um plano de recuperação, que tem um status de uma proposta, como quem manda uma proposta com o objetivo de selar uma relação contratual. Esse plano, uma vez aprovado pelos credores, gera a índole de uma relação contratual fechada, desde que, claro, seja homologado pelo juízo. Ou seja, a recuperanda propõe um modelo para sorregimento, para superação da crise, e os credores aceitam ou não. E, em aceitando, há uma relação contratual havida entre ela, devedora, e os credores. O senhor falou também sobre créditos sujeitos e créditos não sujeitos. O que são esses créditos? Bom, maravilha. Em princípio, a lei fala que a sujeição é para todos os credores. Há um texto claro dizendo que estão sujeitos à recuperação todos os créditos. Entretanto, a expressão todos não está bem adequada, porque de fato não são todos. Primeiro, há um corte temporal. Todos os créditos que vierem nascer após o ajuizamento da recuperação não são a ela sujeitos. Fala-se então de créditos existentes no momento em que se ajuiza a recuperação judicial. Esse corte temporal gerou muita dificuldade interpretativa ao longo dos anos no próprio STJ, que agora consolidou o entendimento de que essa sujeição depende do fato gerador, do evento gerador do direito de crédito, pois que durante um bom tempo o STJ oscilava na opinião, entendendo que o crédito poderia ser sujeito apenas quando ele, ao tempo da recuperação, já estivesse líquido e certo. Um exemplo simples, para aqueles que não são da área do direito, você imaginar que você tem uma ação judicial reclamando uma indenização por extravio de bagagem, por exemplo, contra uma companhia aérea. Essa ação tem uma fase em que o juiz vai apreciar o seu pedido, a defesa e vai julgar. Após o julgamento, o credor tem uma sentença com um direito líquido e certo, que pode ser executado. Num primeiro momento, o STJ tinha decisões no sentido de que, se no momento em que a empresa recuperando ajuiza a recuperação judicial, esse direito não está reconhecido ainda por uma sentença que tenha dado a ele certeza e liquidez, esse crédito não seria sujeito à recuperação se nascendo após o seu ajuizamento. Porém, agora, já há algum tempo, mas consolidando seu entendimento, o STJ inverteu a posição para passar a entender que o que leva à existência do crédito é quando a relação jurídica se deu, ou a relação fática se deu, inclusive em situações de lesão moral, uma situação que lhe gerou um dano moral há algum tempo, tem uma ação em andamento, ainda não se reconheceu por sentença aquele direito, porém, o direito de crédito nasceu lá atrás, quando do fato que ensejou a ação, que vai ser julgada lá na frente, claro, naquele momento, a gente vai ter um crédito existente. E qual o melhor momento para pedir a recuperação de uma empresa? Bom, Patrícia, eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis da gente catequizar o empresariado brasileiro. Primeiro porque no Brasil a gente não tem a ideia de que a falência, e aí por enquanto não a recuperação, a falência é um instituto que muitas vezes é necessário, né? O falido é aquele vizinho que você entra no elevador e fala baixinho, olha, esse aí foi o sujeito que faliu, tá vendo? É quase que um doente, um leproso. E a recuperação, na verdade, é um passo muito importante, mas que pode acabar gerando uma falência. Então o empresariado brasileiro demora muito a tomar a decisão para pedir a sua recuperação. Qual é o melhor momento? Bom, o melhor momento é o momento que a empresa ainda esteja gerando caixa, em funcionamento e com capacidade para custear a própria recuperação, porque a recuperação é um procedimento custoso, é interessante e até um pouco contraditório, mas eu digo que para pedir recuperação a empresa tem que ter dinheiro e isso parece bastante contraditório. Doutor, muito obrigada, foram esclarecedoras as palavras, eu agradeço. Olha, muito obrigado a vocês também, um grande sucesso para o canal de vocês. Obrigada. Uma parada para os comerciais e voltamos já já. Vamos dar continuidade e agora com a entrevista com a doutora Juliana Bomachar, também advogada empresarialista no Rio de Janeiro.
Eu estou com a doutora Juliana Bumachar, advogada e membro da Comissão Especial de Recuperação Judicial da OAB do Rio de Janeiro. Doutora, na sua palestra a senhora falou sobre o litisconsórcio ativo num processo de recuperação judicial. O que é o litisconsórcio ativo? Bom dia, obrigada pela oportunidade. Então, o litisconsórcio ativo é quando mais de uma empresa em crise pede recuperação judicial. Então, são várias empresas juntas fazendo um único pedido de recuperação judicial. Então, você possibilita que elas compartilhem o mesmo processo, né? Então, a celeridade e as decisões ficam únicas, porque elas todas juntas ingressam no mesmo pedido, e dessa forma você tem uma unidade de concurso de credores que vão estar submetidos àquelas empresas em recuperação judicial. Isso também acarreta economia processual. Economia processual e celeridade processual, que são dois grandes princípios hoje, inclusive do processo de recuperação, né? A gente ficou falando muito hoje no seminário dos custos de um processo. Isso minimiza, assim, efetivamente o custo de um processo de recuperação judicial. E é comum isso acontecer no direito empresarial? Na verdade, a Lei 11.101 não prevê isso. A Lei 11.101 não prevê a possibilidade de litisconsórcio, mas pela possibilidade do artigo 189 da lei, você tem, por analogia, o CPC, que através do artigo 113 permite o litisconsórcio ativo em recuperação em empresas em recuperação judicial. E como é que fica o pedido de mais de uma pessoa no plano de recuperação? Isso é uma grande discussão hoje, que a gente chama de consolidação substancial, que é a possibilidade ou não de você apresentar um plano único por todas essas empresas. Então, além dessas empresas compartilharem os seus passivos, ela também compartilha os seus ativos. Então, isso é uma grande discussão ainda hoje. Eu comentei que existe, inclusive, uma decisão de um processo chamado Urbiplan pelo Dr. Daniel Carnio, na Vara de São Paulo, onde ele apresenta 8 critérios onde poderia se tornar possível ou não a apresentação de um plano único por várias empresas que entraram com o mesmo pedido de recuperação judicial. Os credores trabalhistas, eles se submetem à recuperação? Sim, os credores trabalhistas se submetem à recuperação judicial. Eles só têm uma limitação de pagamento no plano em até 1 ano. E o limitador que todo mundo sempre comenta, dos 150 salários mínimos, ele só acontece em caso de falência. Se o trabalhador tem mais de 150 salários mínimos, ele recebe o saldo que não foi recebido dos 150 na categoria de quirografária. Mas isso só na falência. Doutora, muito obrigada. Obrigada a vocês. Uma parada para o comercial e voltamos já já. E a nossa última entrevista do Seminário de Direito das Insolvências foi com o Dr. Eroni de Santos, promotor de justiça da Vara Empresarial de São Paulo. Confira. Eu converso com o Dr. Eroni de Santos, promotor de justiça da Vara Especializada de Recuperação Judicial de São Paulo. Doutor, um administrador judicial, ele é nomeado em que momento de um processo de recuperação? Assim que entra um pedido de recuperação judicial em juízo, o juiz precisa obrigatoriamente nomear um administrador judicial, porque é quem vai fiscalizar o curso desta recuperação judicial e preparar este processo para uma Assembleia Geral de Credores, para a gente saber se aquela empresa vai obter o benefício da recuperação judicial ou não. Portanto, ele é um profissional extremamente importante e central num processo de recuperação. E qual é o momento em que o juiz chama esse profissional para o processo? Bom, na recuperação, como eu te disse, é no momento em que há o ingresso de um pedido de recuperação judicial. A partir daí, o juiz vai escolher, dentre os profissionais que estão cadastrados no Tribunal de Justiça, alguém que ele entenda que preencha as características ou tem um perfil para trabalhar com aquele caso específico. E então ele o nomeia. Num processo de falência, é a mesma coisa. Uma vez decretada a falência de uma empresa, o juiz precisa nomear um administrador judicial, também dentro destes critérios, para que ele atue nesse processo, já então representando os interesses da massa falida. Esse profissional é um profissional remunerado. Como é feita essa remuneração? Olha, a lei estabelece alguns critérios. Na recuperação judicial, este valor não pode exceder a 5% do valor devido aos créditos que serão submetidos à recuperação judicial.
Parece meio complicado, mas é assim, não pode ser 5%, pode ser até 5% do valor devido na recuperação judicial. É evidente que isto gera um certo estranhamento e alguma discussão para se chegar neste percentual. Mas, via de regra, os juízes com bom senso, os administradores, os devedores, conseguem encontrar um percentual que se adeque ao volume de trabalho que demanda um processo desse e uma remuneração justa que pague pelo trabalho executado. Na falência também o teto é de 5%, só que a relação é diferente. Esse percentual vai incidir sobre os ativos realizados no processo de falência. Você depende de vender todos os bens que tem numa massa falida e esse percentual da remuneração vai ser proporcional até 5% relativo a esse valor obtido com a venda dos ativos, né? Via de regra, o ideal é que se fixe uma remuneração provisória que permita que o administrador trabalhe paulatinamente, mês a mês, e ao final, se for o caso, pode haver uma majoração se o trabalho foi satisfeito, se houve mérito para isso, né, para poder fazer o fechamento e o pagamento então do que falta. Doutor, o senhor como promotor de justiça, poderia me falar qual é o papel do MP no processo de recuperação? Bom, o Ministério Público atua como um fiscal da ordem jurídica, né? E é inegável que num processo de recuperação judicial e num processo de falência, o interesse público é evidente na medida em que toda vez que uma empresa se torna insolvente, e eu falo insolvência lato sensu, não necessariamente a falência, mas a insolvência que é aquela dificuldade momentânea de cumprir com os seus contratos, com as suas obrigações. Isto gera um abalo no crédito público. Por quê? É justamente esta relação, este ecossistema de créditos onde você presta serviço, recebe pelo serviço prestado, fornece a mercadoria, recebe pela mercadoria fornecida, fabrica um produto, entrega, recebe. Esta interligação, este ecossistema econômico, ele sofre um abalo quando uma empresa deixa de pagar. Ela vai gerar um abalo sísmico e vai atingir muito mais fortemente quem está perto da empresa, com menos força quem está um pouco mais distante, mas toda uma cadeia interdependente sofre. E aí é que surge o interesse público que justifica a nossa atuação, que é justamente velar para que esses credores possam receber aquilo que lhe é devido de acordo com as forças daquela massa falida. Então, o Ministério Público, como sempre, atuando como fiscal da lei. Exatamente. Doutor, então, como sempre, o Ministério Público como fiscal da lei sendo importante, né? Muito obrigada, suas palavras foram esclarecedoras, eu tenho certeza que todos vão gostar muito. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns. Uma parada para os comerciais e voltamos já já. Agora nós vamos conhecer mais um curso de especialização da FDV. E agora eu converso com o professor Marcelo Zenkner, professor coordenador do curso de pós-graduação em Processo Civil da FDV. Professor, muito obrigada. Prazer falar com você, Patrícia. Professor, inicialmente, qual é o propósito da pós-graduação aqui da FDV? A especialização em processo civil da FDV é uma das mais tradicionais da faculdade. Ela existe desde que o programa de pós-graduação foi estabelecido aqui na faculdade. Então ela já tem, assim, uma trajetória muito longa de sucesso. Ela passou por uma reformulação há alguns anos atrás, quando nós implementamos o projeto Teoria e Prática dentro da especialização. Isso dá ao aluno uma condição privilegiada porque ele tem acesso não apenas à atualização no campo teórico, mas também no campo prático. Qual é esse campo prático, para a gente poder entender? Pois é, o Código de Processo Civil ele passou por uma grande reformulação. A gente tem, na verdade, um outro código vigente no Brasil desde 2016. O código é de 2015, mas entrou em vigor no ano de 2016 e, por óbvio, qualquer profissional do direito ele precisa de estar absolutamente atualizado com toda essa
gama de modificações pela qual a legislação processual passou. E a pós-graduação da FDV vem exatamente no sentido de oferecer isso ao aluno da especialização. Doutor, então o senhor está querendo dizer que na pós-graduação de processo civil também será tratado sobre a mediação e a conciliação que o Código de 2016... Exato. Na verdade, a especialização ela é dividida em 20 semanas, sendo que em cada semana nós temos um assunto diferente. E o profissional do direito está sendo necessário que ele saiba sobre isso, né? Que ele tenha esse conhecimento. Isso é absolutamente indispensável para qualquer carreira jurídica. Quem não conhece processo civil não consegue militar, seja como advogado, seja como juiz, seja como promotor, seja como procurador do Estado, seja como assessor. O direito processual civil é uma ferramenta absolutamente indispensável para qualquer profissional do direito. E nos explique aqui, precisa ser formado para fazer em direito, para fazer essa pós-graduação? Essa especialização ela é muito específica, ela é voltada propriamente para os profissionais do direito. Há necessidade de um conhecimento prévio no campo jurídico para que ele possa absorver com mais facilidade os conteúdos que vão ser oferecidos. E o que essa pós pode trazer para o profissional do direito? Olha, o profissional do direito que não se encontra atualizado em matéria processual, ele tem uma dificuldade enorme em atuar, seja em que área for. Então, se é um profissional que é atuante mais na área de família, por exemplo, nós temos uma outra pós também muito bem coordenada pela professora Bruna Lira, ele precisa do conhecimento também no direito processual civil. Se ele é um profissional especializado em defesa do consumidor, ele vai precisar também da ferramenta processual para ele desenvolver bem o seu trabalho. Enfim, seja qual for a área jurídica na qual o profissional vai atuar, ele sempre vai precisar da ferramenta do direito processual para que ele possa alcançar bons resultados. E a FDV, ela aguarda o recém-formado e o profissional que já está trabalhando há um bom tempo para se atualizar, não é isso? E essa talvez seja uma das questões mais importantes dentro da especialização, porque nós oferecemos na especialização um conhecimento novo para o recém-formado, quer dizer, nós trabalhamos algumas matérias que talvez não sejam tão bem trabalhadas na graduação, como, por exemplo, o direito processual coletivo, como, por exemplo, o direito afeto às ações locatícias. Então, são temas que são muito específicos e eu faço um reforço bem acentuado em relação à pós-graduação. E para o profissional que já está há mais tempo no mercado, que já tem mais tempo de rodagem, também a pós-graduação da FDV ela é muito importante porque oferece a ele uma oportunidade de ele se atualizar em relação às questões hoje mais palpitantes dentro do direito processual. Tá bom, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Lembrando, para quem tiver interesse na pós-graduação, procurar a FDV a partir de 8 de janeiro de 2019. E a documentação necessária vai estar no site www.fdv.br. Ficamos por aqui. E se você tiver alguma dúvida ou dica, procure as nossas redes sociais. Facebook, Direito na Prática, no Instagram, TV Direito na Prática e agora no YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.